Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E nesta edição, vamos falar sobre um projeto de lei que pode beneficiar os microempreendedores individuais. Pelo texto da proposta, os MEIs passarão a ser protegidos pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, mesmo quando estiverem adquirindo produtos como pessoas jurídicas. O deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, foi o relator da matéria na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. E o parlamentar conversa sobre isso agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado pela oportunidade de lhe entrevistar. Primeiro, eu queria esclarecer um pouquinho mais a fundo para quem está em casa o que são os MEIs, né? E queria que o senhor apresentasse um panorama para a gente também, quem são, quantos são, como é que está a situação dessas pessoas hoje no país. Bom, é um prazer enorme estar com todos vocês do Palavra Aberta. De fato, hoje o MEI os micro pequenos empresários no Brasil, hoje, para você ter uma ideia, a cada 10 empregos que é gerado, 7 são, né, nesse formato. Ou seja, hoje se tem 70% da força de trabalho do Brasil são dadas e são concedidas esses empregos através desses pequenos e micro empresários, ou seja, uma força de trabalho muito grande que precisa ter uma atenção muito especial, né? Ocorre que hoje, para você ter uma ideia, é que você tem hoje o projeto do MEI é um projeto que hoje se limita a R$81 mil, por exemplo, a renda. Essa anual, renda, né? anual, Renda anual. Essa renda de 80, mas isso é um projeto que já vem desde de 2008. Se você corrigir essa defasagem, já dá mais de 50%. Então a gente tem trabalhado muito na comissão, na frente que eu presido das micro e pequenas empresas, exatamente no sentido de que a gente precisa ajustar esse valor, porque senão a gente cai num grave problema, que é o seguinte: quando a pessoa chega no limite do MEI, dos 81 mil, ele quer, em vez de ele perder o MEI, ele vai e cria um outro MEI, com a mulher, com o filho, com tal. E isso não está correto. Eu acho que a gente tem de dar o caminho para que ele possa, inclusive, crescer e depois ele passar para outro patamar. Então, é uma discussão que a gente vem travando junto ao Ministério das Micro e Pequenas Empresas, junto ao próprio governo, a parte financeira do governo, porque isso tem um impacto financeiro. Já tivemos essa pauta, inclusive, com o presidente Hugo Mota, para levar avante um projeto que já tramita aqui, que foi votado no Senado, um projeto do senador Jaime Campos. Então, a gente está nesse caminho. Antes do recesso, o presidente Hugo disse que a gente aguardasse um pouco, porque nós estávamos passando a questão de ter corte de gasto do arcabouço fiscal. Nesse interim veio o tarifaço aí do governo dos Estados Unidos, então a gente está aguardando para novamente retomar esse assunto. Mas em relação ao projeto do deputado Fraga, que é um projeto, inclusive, muito bom, um projeto muito benéfico, ele dá uma atenção especial na renegociação desses micro e pequenos empresários. A gente sabe que a gente teve uma pandemia aí nesse meio, uma pandemia que foi dura para muitos setores, você teve benefícios. Nós conseguimos, inclusive, trabalhar com o governo para que a gente fizesse aquela negociação que foi feita de pessoa física inicialmente, para que quem tinha dívida com dívidas diversas e estava inadimplente, depois para pessoa jurídica, mas esse projeto ele vai em cima, para você ter uma ideia, que hoje nós temos em torno de 6,2 milhões de MEIs inadimplentes. Então, um número muito grande, isso representa 40% dos 15 milhões de MEI que a gente tem no Brasil. Então, há um caminho para que essas pessoas voltem a se organizar, para que elas, se organizando, elas possam efetivamente voltar a contribuir, voltar a produzir de uma forma legal. Então, um projeto que a gente, do deputado Alberto Fraga, volto a dizer, mas que de muito benefício para muita gente.
Tem um detalhe no projeto, não sei nem se eu posso chamar de detalhe, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, que fala dessa proteção ao MEI, porque o MEI, ele é uma figura jurídica, portanto, muitas vezes ele não é alcançado pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse projeto de lei pode trazer uma mudança nesse sentido? Sim, ele trata exatamente o MEI como um consumidor. Ele dá uma equidade a isso e é exatamente nesse sentido que ele também colabora muito. Essa questão do MEI é uma questão que a gente precisa muito, inclusive, avaliar como vai ser com a reforma tributária, entendeu? Hoje, por exemplo, não é só o MEI, mas o Simples e tudo mais, você com a reforma tributária, e eu sei que eu fui um dos relatores da reforma tributária, nós deixamos a alternativa de que o empresário, o pequeno empresário, ele vai poder escolher entre recolher os seus impostos através do Simples, ou ele recolher seus impostos de uma forma híbrida, ou se ele recolher numa forma do IVA, né, que é o IBS e o CBS, de onde seja mais benéfico para ele, para que ele pague menos imposto. Então isso é um processo que a gente tem discutido com a Receita Federal. A reforma ela está em vias de regulamentação, portanto, eu acho que é uma coisa que a gente tem de estar muito atento, porque, volto a dizer, é um mercado de trabalho relevante hoje no Brasil. Então, imagine que, apesar de que você tem 70% dos empregos gerados no Brasil são desse tipo de trabalho, ou seja, e você tem, isso representa 40% da força de trabalho. Veja se dá para me entender, porque muitas dessas pequenas empresas, elas são empresas de uma pessoa, de duas pessoas, de três, de quatro, e sim, quando ela é uma empresa pequena. Então, as grandes, elas têm, assim, naturalmente, um volume muito grande, como uma amontoadora, mas, efetivamente, hoje, o foco da empregabilidade no Brasil, não tenho dúvida que é e vai continuar sendo a pequena e microempresa. Agora, parece que está ocorrendo uma mudança na forma de se enxergar o MEI, ou ele vai continuar sendo uma pessoa natural, uma pessoa jurídica? Como é que fica a situação legal dessas pessoas? Não, vai continuar a mesma coisa. O que esse projeto ele dá o tratamento nessa parte de renegociação da dívida, o que o cidadão tem. Ou seja, então essas facilidades que ele não tinha como empresa. Então é esse avanço que é importante, ou seja, de você facilitar com que essas empresas que estão hoje inadimplentes, de alguma forma, elas possam se regularizar. Porque é como eu falei, na pandemia nós tivemos socorro e nós socorremos aqui vários setores, mas os pequenos e micro a gente não socorreu, né? Então, e eles sofreram muito também. Então isso é uma forma de que a gente possa ajudar na formalização disso. E eu volto a dizer, isso é uma coisa que vai se encaixar com a reforma tributária que está para chegar aí até 2027. Agora, deputado, a gente percebe um processo de judicialização muito grande, muitos desses microempreendedores individuais acessando a justiça em busca disso que o senhor está falando, dessa proteção também do Código de Defesa do Consumidor, questão das dívidas. Um projeto como esse pode apaziguar a questão, deixar tudo mais simples de ser resolvido fora da justiça? Apazigua, sim, sem sombra de dúvida. À medida que você cria uma regra mais clara, apazigua. Mas eu acho que o que vai apaziguar realmente é a reforma tributária, entendeu? A gente vive hoje num país em que a gente tem um sistema tributário caótico. Então, quando você faz, ou seja, você tem em outros países do mundo ajuda e um formato de arrecadação diferente, isso tem em muitos países do mundo que você tem um formato diferente para as micro e pequenas empresas, exatamente no sentido de incentivar. Né? Mas eu acho que a reforma tributária que a gente conseguiu votar no Brasil depois de 40 anos tentando, eu acho que vai ser um avanço muito grande, porque a gente vai dar um equilíbrio tributário, uma lógica, e a gente vai dar uma clareza, o que é mais importante. Então, é uma coisa que eu tenho, o que eu imagino é que isso vai se cruzar mais adiante, como eu falei, lá para 2027.
Certo. A reforma tributária, para ela entrar plenamente em vigor, ainda vai mais tempo. Vai até 32, até né? 32. Que quando acaba todos os benefícios e tudo mais, mas a partir de 26, 27 a gente já começa a implementar de uma forma híbrida. Já começa a se sentir os benefícios iniciais exatamente. E depois de forma plena na Exatamente. década que vem. Deputado, o nosso programa chegou ao final. Quero agradecer imensamente pela entrevista. Muito obrigado. É um prazer enorme. Um prazer a todos os ouvintes da TV Câmara. Bom, e para você que nos acompanhou pela TV, muito obrigado pela audiência. Já você que nos assistiu pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal. Eu aproveito para agradecer também pelos nossos mais de 1.300.000 inscritos. E até a próxima.